Você pode e até deve recorrer à inteligência artificial para montar roteiros daquilo que você vai dizer numa apresentação em público, durante uma conversa difícil. Agora, é você que precisa aprender a fazer a leitura de contexto. Nem a frase mais perfeita vai salvar a sua comunicação se você não aprende a observar o outro. Hoje eu vou falar aqui nesse vídeo sobre a importância da sincronia entre pessoas durante um diálogo e vou te dar 4 leituras de contexto que são muito importantes para que você seja bem-sucedido numa conversa, numa apresentação em público, numa reunião, principalmente em tempos de automação e inteligência artificial. Então vem comigo. Olá, eu sou a Jaqueline Sobral, sou especialista em comunicação e liderança. Obrigada por estar aqui, vamos lá. Eu tô aqui até com o meu roteiro aqui, as minhas anotações. Eu falei em sincronia cerebral. Eu ouvi falar, primeiramente, nesse nome, aqui nesse livro do Duhigg, Super Comunicadores. Fica aí a dica. O que é a sincronia neural? Os neurocientistas afirmam que quando as pessoas estão realmente conectadas numa conversa, é como se houvesse um alinhamento da atividade cerebral delas. É como se elas estivessem dançando. Então é muito comum um espelhar o movimento do outro. Então eu estou conversando com você, de repente eu passo a mão na minha orelha, continuo conversando, daqui a pouco você passa a mão na sua orelha sem perceber, porque há essa sincronia. Então, é como se as duas pessoas, ou se um apresentador e a plateia estivessem na mesma frequência. E por isso é fundamental, porque a maioria dos ruídos na comunicação ocorrem porque as pessoas estão protagonizando monólogos. Elas não estão realmente dialogando. Então, precisamos prestar atenção a alguns pontos. E aí eu volto. A inteligência artificial, se você der o prompt correto, né, inteligência artificial generativa, se você for lá no Gemini, no ChatGPT, colocar, por exemplo, você é um líder e você tem uma conversa difícil para ter com o cliente, né, ou você tem um feedback mais complicado para fazer com o liderado, e aí você coloca lá no prompt, explica para a IA o contexto, né, quais são os pontos que você precisa falar na conversa. Você pode lá dizer, eu quero utilizar uma estratégia de comunicação não violenta, eu quero ser persuasiva, influente, eu quero ser direta ao ponto, mas sem ser grosseira, tudo isso é válido. Agora, você não faz ideia de como a pessoa vai estar naquele momento, e nem a IA. Então eu vou te trazer aqui 4 leituras de contexto. A primeira leitura é o olhar e o semblante do seu interlocutor. A pessoa está realmente olhando para você, e aqui a gente pode pensar, inclusive, no ambiente virtual. Eu sei que a tela, ela sempre prejudica uma análise mais aprofundada, mas é possível, se você prestar atenção. Como é que está o olhar dessa pessoa? Ela está focada em você? Ou ela está desviando? Ou ela está claramente com outros assuntos em mente? Ela está olhando, por exemplo, para baixo, com os ombros inclinados para baixo também, como se ela estivesse insegura. O que está acontecendo? Porque se ela não estiver focada em você, ela só vai ficar ouvindo. Tem um comercial antigo, blá blá blá, uísque sachê, blá blá blá, uísque sachê, a tutora do gato falando um monte pra ele enquanto servia lá o sachê da uísque sachê, e o gato estava tão interessado somente na comida que ele escutava blá blá blá, uísque sachê, blá blá blá, uísque sachê. Então, voltando pra cá, se essa pessoa ela não tiver focada em você, é o momento de você interromper o seu roteiro produzido na IA e perguntar pra ela, tá tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Quer dividir alguma coisa? Eu tô achando que você tá preocupado, né? Ou que você tá um pouco disperso, me fala. Abre um espaço para a pessoa desabafar e dizer aquilo que está preocupando-a, mesmo que aquilo não fosse parte do seu roteiro inicial. A pessoa precisa esvaziar a tensão emocional ou qualquer tipo de emoção ali interna para que ela realmente preste atenção em você. Então, olhar e semblante. O segundo
Você precisa aprender a ajustar o ritmo da sua fala à resposta que você está obtendo da outra pessoa. Porque veja, se a pessoa tá te dando respostas curtas demais, é verdade que você tá falando, aham, é. Não, concordo. Uhum. Vamos fazer assim. É. Se ela tá nesse modo, provavelmente ela não tá em sincronia com você. Ela tá querendo se livrar de você, fingir que aceita e passar pra próxima. Não tá. Então, respostas curtas demais. Outro ponto, interrupções frequentes. A pessoa não deixa você concluir o seu raciocínio. Ou seja, ela não está interessada no que você tem a dizer. Então você vai insistir no roteiro que você criou. Espera, você vai entrar no embate, vai virar uma briga, né, de quem fala mais alto, de quem interrompe primeiro o outro. Não, espera. Espera para ver o que ela vai dizer. E às vezes não são nem as respostas evasivas, nem as interrupções, mas são as sessões de silêncio que não levam a conversa para lugar nenhum. A pessoa, ela fica em silêncio e ela não elabora. Ela fica lá olhando para você assim, ó. Percebeu que a pessoa tá de saco cheio? Percebeu que a pessoa não tá te ouvindo? E aí você vai continuar falando. É que nem, por exemplo, quando eu vejo em algumas reuniões, a pessoa começa a vomitar um monte de número. Lá no final da reunião, já tá todo mundo cansado, 2 horas de reunião, e a pessoa começa a falar a receita, o faturamento, o EBITDA, o lucro, e começa a cantar, que nem fosse bingo. Ninguém tá te ouvindo. Não adianta. Números não falam por si. Eu sei que engenheiros e pessoas mais matemáticas podem brigar comigo, mas esse é um outro vídeo. Mas dados não falam por si. E se você pode olhar, tá todo mundo assim, ó, babando, dormindo, e você segue lá, porque não, eu vou seguir o meu roteiro. A IA disse que era assim que eu devia falar. Não, presta atenção, tá? Então, olhar e semblante, ajuste o ritmo à resposta que você obtém. Terceiro item de leitura de contexto, leia o corpo da pessoa. A pessoa, ao longo de uma conversa, ou se você estiver diante de um grupo, as pessoas vão demonstrando o que elas estão obtendo da sua fala, se é que elas estão realmente prestando atenção. Então, às vezes você fala algo que é mais delicado e você nem sabia, a pessoa se afasta, tá? Aqui não é receita de bolo, tá bom? Eu não gosto de receita de bolo. É para que você fique mais atento, mais atenta ao contexto, tá? Não é simplesmente a pessoa cruzou os braços, então ela se fechou, não vai ter negociação. Não. O ar-condicionado pode estar ligado, ela pode estar com frio, existem inúmeras questões, mas fique atento à fechada de braço. A pessoa estava numa posição o tempo inteiro na conversa, de repente ela muda de posição quando você traz um assunto mais delicado. Será que era justamente uma perna que estava cansada e ela mudou? Então, leia o corpo da pessoa. Se a pessoa está fazendo gestos muito repetitivos, esses gestos tendem a ser o que a gente chama de gestos apaziguadores. Ela está tensa, ela está numa situação desconfortável e ela está tentando descarregar essa tensão a partir de um movimento repetitivo. Então, preste atenção. E por último, saiba quando parar e quando insistir. Às vezes a pessoa te diz um não. Não quero não. Não vou comprar esse livro aqui porque eu tô com tantos outros para ler. Acho melhor não. Quando alguém fala assim, não, eu acho que não. A pessoa pode estar certa de que ela realmente não quer comprar o livro, mas ela não é uma pessoa que tende a segurar de maneira mais enfática o não. Então ela fala um não assim, quase não, quem sabe, para não te desagradar, mas ela já tem certeza que é não. E ela vai seguir nesse, acho que não, durante um tempo. E aí isso pode te confundir, aí você insiste e você percebe que a pessoa segue não querendo, ok?
E aí você para, e existe aquele momento que a pessoa, por N outros sinais, demonstra que não quer estar ali, que não quer continuar conversando com você, que não está recebendo aquilo que você está trazendo de maneira positiva. E pode ser por N motivos. A pessoa não está num dia bom, a pessoa não gosta de você, desculpa te falar isso. Ela não gosta de você, ela não está num dia bom, ela está com algum problema pessoal. Então, será que não é o caso de você interromper, finalizar aquela conversa e sair de cena? Então, é preciso prestar atenção no contexto que o outro ou que o grupo te oferece, para que você conduza e tenha capacidade de se adaptar para que a sua comunicação seja bem-sucedida. Então, de novo, use a IA em seu favor. Se aperfeiçoe nos prompts dados para a IA, seja cada vez mais específico, mas não deixe de assumir o seu protagonismo na sua comunicação para que você tenha melhores resultados cada vez mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aqui se você consegue criar essa sincronia com outras pessoas, se você utiliza a inteligência artificial, quais são as suas questões. Vamos juntos, até o próximo vídeo.